Deus toda a glória. A Bíblia diz, amados irmãos, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o Senhor. Eu estava ali, ouvindo o pastor Marcos aqui dizer o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica conosco. Pastor Marcos trouxe aqui no início a mensagem, lá em Marcos, capítulo 10, que fala daquele homem rico. Depois, nosso amado irmão Irineu também trouxe o mesmo texto. Depois, a esposa do pastor Marcos trouxe também, Marcos capítulo 10. E adivinha que o Espírito Santo colocou no meu coração? Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Aleluia. A glória de Deus. Peço, irmãos, por favor, abrir a Bíblia em Marcos capítulo 10, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Eu rogo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo continue falando com a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu peço a ajuda, meus amados irmãos, em oração, para que o Espírito Santo continue falando com a sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Nosso amado Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis aqui o teu vaso, pequeno, Senhor, fraco, dependendo totalmente de Ti, Senhor. Nós rogamos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor continue falando com a tua igreja, porque como foi dito aqui hoje, Pai amado, nós somos apenas um vaso de barro, um instrumento. Como diz a tua palavra, Pai, que se nós se calar, as próprias pedras clamarão. Louvado seja o Senhor. Te pedimos que o Senhor, Pai, venha guardar os nossos corações, a nossa mente, e que o Senhor repreenda, Pai, toda oposição maligna, toda distração, toda coisa do maligno caia por terra no nome do Senhor Jesus. Senhor, e que a tua igreja, Pai, que nós sejamos transformados pela tua santa e poderosa palavra. Para a tua glória, Pai, nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os amados podem se sentar. Meus amados irmãos, a gente aprende aqui nesse texto a tomar cuidado, meus amados, a nós não cair no engano que hoje as pessoas que se chamam cristãs estão vivendo. Que engano é esse, ao meu ver? É receber Jesus apenas como Salvador. É o que nós temos visto hoje nas igrejas. As pessoas recebendo a Jesus Cristo só como Salvador. Mais do que a palavra de Deus nos ordena, isso é um mandamento, nós temos que receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não só apenas como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. O Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da nossa vida, nós não andaremos mais segundo as nossas vontades, segundo o nosso eu, mas segundo a vontade do Senhor. E principalmente, meus amados, nesse tempo do fim, tem uma coisa que muitos cristãos estão fugindo. E do que os cristãos estão fugindo, a maioria? Da cruz. Porque o que me chama a atenção aqui nesse texto é o último versículo que nós lemos aqui. Ou melhor, os dois últimos, que é o versículo 21 e 22. No 21, o Senhor Jesus diz assim, olhando para ele, o amor, e lhe disse: Falta-te uma coisa.
vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E assim acontece, meus amados irmãos, com nós. Já aconteceu muitas vezes comigo, que quando o Senhor Jesus ele nos mostra na sua palavra que é necessário carregar a cruz, a gente fica triste. Infelizmente hoje, ser evangélico está na moda. As pessoas acham que ser evangélico é uma religião, é uma moda, ao qual as pessoas vão ali para ouvir palavras, não que elas precisam ouvir, mas que lhe agradem, que elas gostem. Palavras que vão dizer que ela vai comprar um carro zero, que ela vai comprar casa nova, que ela vai prosperar, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o contexto disso, irmãos, primeiro, que nós aprendemos na palavra, a palavra de Deus diz que nós, tendo o que comer e o que vestir, devemos dar com isso graças a Deus. Porque, como já foi dito aqui hoje, para a glória de Deus, o nosso tesouro, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é celestial. Como a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz, se nós já ressuscitamos com Cristo, pensamos nas coisas que são do alto, não das que são de baixo. Porque as da terra são passageiras, mas as do alto são eternas. Louvado seja o Senhor. A gente vê que esse homem, ele não queria um tesouro no céu, ele queria tesouro nessa terra. Assim como muitos hoje estão ansiosos, entre depressão, dar cabo da sua própria vida, desejando, frustrado, comprar, realizar um sonho da casa própria, do carro zero, da moto nova, etc. Aí não consegue, aí fica desesperado, entre depressão e dá cabo da própria vida. Por quê, meus irmãos? Então, como o nosso amado pastor Marcos, ele sempre fala, para a glória de Deus, nós somos uns remanescentes fiéis de Cristo Jesus, para a glória de Deus, para pregar o verdadeiro evangelho. Uma certa vez, o nosso amado pastor Alan, ele citou na pregação, que eu nunca me esqueci, que quando o Senhor levou ele para São Gonçalo, ele orou ao Senhor dizendo assim, Senhor, por que o Senhor não me leva para o Nordeste, para a África, para os lugares que não tem a pregação do evangelho? Por que em São Gonçalo, que tem tantas igrejas evangélicas? E o Senhor falou para ele, Alan, eu te trouxe aqui para tu evangelizar os evangélicos. Para tu evangelizar os evangélicos. E é isso que está precisando, irmãos. É isso que está precisando. Então, nós sabemos que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós, porque Ele é Senhor do céu e da terra. Mas como a gente vê na palavra, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser cooperadores do evangelho, para a glória de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos morar com o Senhor na glória eterna, é necessário, todos os dias, carregar a nossa cruz. Como assim? Amar os nossos inimigos. Se alguém fazer um mal a gente, nós não pagar com mal, pagar com bem. Se alguém desejar o mal para nós, nós devemos desejar o bem para eles, né? Porque assim a Bíblia nos ensina. Não é amar só os nossos familiares, não é amar apenas os nossos amigos, mas amar os nossos inimigos. E a gente vê claramente o exemplo claro do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi zombado, blasfemado, foi escarnecido, mas o Senhor, Ele ficou em silêncio. E quando Ele orou, Ele disse assim, Pai, perdoa a eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então essas pessoas que falam mal da gente, que escarnecem da gente, que desejam mal para a gente, por amor do Evangelho, elas não sabem o que estão fazendo. Por isso devemos orar para que elas se arrependam dos seus pecados. Porque, meus amados irmãos, uma coisa que Deus Ele tem ensinado nesses últimos dias é que nós devemos pregar o Evangelho em amor. Em amor. A palavra de Deus diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, humilde, apto a ensinar, sofredor. Ou seja, assim como Cristo padeceu, nós também, que devemos ser imitadores dele, devemos padecer por amor dele. Glória a Deus, aleluia. E um texto aqui, nosso amado irmão Irineu meditou conosco aqui, lá em Mateus 19, que fala do mesmo caso. Ali, a última coisa que o Senhor fala para ele é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele interrompe o Senhor e diz: mas isso eu tenho feito, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade.
Ou seja, mentiroso. Mentiroso. Não sei, meus irmãos, aqui em Fortaleza, eu não sei lá em Teresina, o nosso amado pastor Cosme, mas lá em Caraúno, a gente se depara com pessoas, quando vamos pregar o Evangelho, ele diz assim: não, eu não preciso de Jesus, eu não mato, não roubo, não tenho pecado. Como se pecado fosse só isso. Como se inveja não fosse pecado, fofoca não fosse pecado, né? Como falar da vida alheia não fosse pecado, como avareza, pensar só em bem material não fosse pecado. O Senhor Jesus já usou aqui nosso amado irmão Romário a citar esse texto hoje, que o Senhor Jesus diz: acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste pelos bens que ele possui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, a mensagem que o Espírito Santo de Deus traz para a nossa vida hoje, para mim, para cada um de nós, é que nós, que nos denominamos servos de Cristo, discípulos do Senhor, devemos todo dia carregar a nossa cruz. Todo dia carregar a nossa cruz. Gostaria, por gentileza, meus irmãos, porque os irmãos de cada um conhecem que as minhas pregações sempre é na palavra, né? E eu vou pedir para os irmãos abrir a palavra de Deus algumas vezes, amém? Gostaria que meus irmãos voltassem um pouquinho atrás, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, por favor. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, porque, meus irmãos, é o primeiro princípio da nossa igreja, na glória de Deus, né? Ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Então não é o homem que ensina, mas é o Espírito Santo, por meio da sua santa e poderosa palavra, que nos edifica e nos ensina. Marcos capítulo 8, versículo 31, diz assim o nosso Senhor Jesus: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Louvado seja o Senhor. Enquanto até aí, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor Jesus deixa muito claro para todos nós que se nós queremos morar com Ele na glória eterna, se queremos seguir o Senhor Jesus para onde Ele foi, como o Espírito Santo já usou nossa amada irmã Lenilson aqui para trazer essa mensagem, Atos capítulo 1, que o Senhor, aqueles anjos disseram para aqueles homens que o mesmo Jesus que eles viram subir, Ele há de voltar nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Amém, igreja? É isso que nos motiva. É isso que nos motiva, né? A nossa motivação é essa, é saber que um dia, muito em breve, se permanecermos firmes com Cristo, iremos com Ele morar na glória, em nome do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, que sempre, não é só nós, não é só essa geração de hoje, mas sempre as pessoas querem fugir da cruz. O apóstolo Pedro aqui, ele tenta convencer ao Senhor, né, de não morrer por amor de nós, de não querer a cruz, de se desviar da cruz. E é isso que muitos de nós temos feito nos últimos dias, é se desviar da cruz. Devemos tomar muito cuidado. E o que me chama a atenção aqui também, irmãos, que muitas das vezes também a gente prega o Evangelho, as pessoas dizem assim: crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode aquilo. Mas aqui a palavra de Deus diz que chamando a si a multidão com os seus discípulos. Ou seja, a palavra de Deus não é só para os crentes,
é para toda a humanidade. Glória a Deus. Para toda a humanidade, né? Nós temos que ser humildes e reconhecer e fazer uma reflexão na nossa vida. Será que não falta em nós deixar largar alguma coisa? Eu costumo, meus amados irmãos, para a glória de Deus, nas minhas orações, pedir a Deus que Ele revele os meus pecados ocultos aos meus olhos, porque para Deus não há nada oculto, mas oculto aos meus olhos. Porque nós cristãos, às vezes a gente cai em engano. Como? Em achar que certas coisas não é pecado. E nós vivemos uma geração de cristãos do nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E quando quando nós nos dispomos a carregar a nossa cruz e a obedecer a Cristo, nós somos taxados de radicais, de crente bitolado, de loucos. Mas glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é loucura para esse mundo, mas não para nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que chame nós de radicais, que nos chame de bitolado, que nos chame de louco, mas a palavra do Senhor diz que antes importa agradar a Deus do que aos homens. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. E no início, o Senhor colocou no meu coração aquele versículo, Lucas 14:33, que o Senhor Jesus ele deixa bem claro, irmãos. Não temos que largar 50%, não temos que largar 90%, não temos que largar 99,99%. Nós temos que largar tudo, renunciar tudo, se queremos seguir a Jesus. Para onde o nosso Senhor, quando ressuscitou, foi, meus irmãos? Para a destra do Pai, para a glória eterna. Ele voltou para a sua habitação eterna, porque o Senhor Jesus, Ele vive e reina para todo o sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus nos garante, irmãos, e é uma promessa maravilhosa. Disse-lhe o Senhor Jesus: se alguém ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou, terá a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Se estamos em Cristo, estamos na vida. Louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, é necessário nós se atentarmos, urgentemente, que a essência do caráter de Deus é amor. A palavra de Deus diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que no tempo do fim nós seremos odiados por todas as nações. Por causa de quê? Pelo amor do nome de Jesus. Verdade. A palavra de Deus diz, o nosso amado Senhor Jesus, Ele diz em Mateus capítulo 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que eu entendo ali, irmãos? Perseverar no quê? Perseverar no amor. Porque, meus irmãos, quando o carrasco chega na nossa casa ou na rua, quando estamos pregando o Evangelho, com uma arma e apontar para nós e dizer: ou tu nega a Jesus ou tu morre. E aí, qual vai ser a nossa reação? Por isso que o Senhor diz aqui, nesse texto, que todo aquele que quiser ganhar a sua vida aqui nessa terra, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele e do seu Evangelho, esse é salvará. Glória a Deus. Com a pandemia, meus irmãos, a gente viu claramente que a humanidade, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, estão preocupados em salvar a pele. Estão preocupados em salvar a pele. Mas nós não devemos se preocupar em salvar a pele. Nós devemos se preocupar em salvar a nossa alma. É verdade. E só quem tem poder para salvar a nossa alma é o sangue de Jesus. Aleluia. Porque pela graça de Deus somos salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o Senhor. E eu ouvia o Espírito Santo usar nosso amado irmão Denis a trazer aquele texto em Atos capítulo 20, versículo 24, que ali Paulo ele diz: não tenho mais a minha vida por preciosa. Nós não temos que ter a nossa vida por preciosa. Nós devemos ir buscar cumprir o chamado do Senhor, irmãos. Cumprir o chamado do Senhor. Eu glorifico a Deus que o Senhor, Ele tem permitido na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa família, tribulações, irmãos. Recentemente, para quem não sabe, eu perdi meu pai.
né, ele faleceu. Mas, para a glória de Deus, no leito de hospital, eu perguntei a ele se ele confessava a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele disse que confessava. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu perguntei se ele cria que Jesus é o Filho de Deus e que morreu para a salvação dos nossos pecados. Ele disse: eu creio. Aí eu falei: pois descansa em Jesus. Louvado seja o Senhor. Então eu não posso dizer com certeza, mas eu creio que Ele está na glória. Mas naquele grande dia a gente vai ter essa certeza da glória de Deus. A palavra do Senhor nos alerta, meus amados irmãos, que nós não podemos negligenciar de pregar o Evangelho na nossa família, dentro da nossa casa. Porque quem despreza isso é pior do que o incrédulo e negou a fé, diz a palavra de Deus. Então nós temos que começar a pregar o Evangelho dentro de casa. E é isso que eu tenho me cobrado, irmãos. Porque às vezes nós pregamos o Evangelho nas ruas, nas praças, nas casas. Mas a pergunta é: e a nossa família? Nós já ganhamos para Jesus? Nós pregamos o Evangelho para a nossa família, meus amados irmãos? Isso eu tenho me cobrado. Eu preciso mudar. Então eu glorifico a Deus por essas tribulações que nós temos passado. Porque a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele repreende, Ele corrige, Ele açoita a todo aquele que Ele ama e a recebe por filho. E diz a palavra do Senhor que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós necessitamos de tribulação. Nós necessitamos de passar por provações, porque senão nós também caímos no esfriamento. E eu falo, a começar de mim, eu estava muito frio e Deus me revelou isso, que eu precisava, irmãos, dar um chacoalhão em mim, né? Buscar mais, orar mais. E é isso que, para a glória de Deus, a nossa igreja tem buscado no Senhor, a misericórdia do Senhor. Aleluia. Orar mais, meditar mais na palavra, né? Ter mais intimidade com Deus. Porque ali na parábola das 10 virgens, as 5 virgens loucas, quando chega na porta, que bate na porta, o Senhor diz assim: em verdade vos digo, nem vos conheço. Nem vos conheço. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, a palavra do Senhor diz que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ou seja, claro que Deus conhece a todos, mas ali a palavra fala de intimidade. Será que nós temos tido intimidade com Deus? Será que durante o nosso dia nós temos dado prioridade para Deus? No levantar, durante o dia, ao deitar? E eu confesso para os meus amados irmãos que eu não estava dando prioridade a Deus. Por isso que o Senhor, que é bom, que é maravilhoso, tem abrido os meus olhos, irmãos, para eu despertar. E não sou eu, todos nós, toda a igreja do Senhor. Porque como sabemos, irmãos, não é um bordão de crente. Muitas pessoas acham que é um bordão, um ditado. Não é ditado, é uma realidade, é real. Cristo está às portas. Cristo está às portas. A gente vê, no meu entender, irmãos, também, né? Como eu creio que muitos aqui também entendem assim, mas o meu entender, eu creio que a igreja de Laodiceia é o último período da igreja aqui na terra. E nas outras igrejas do Apocalipse, o Senhor vai dizer assim: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Mas quando chega na igreja de Laodiceia, aquele que vinha, ele já chegou. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o Senhor. Ele está às portas, meus amados irmãos. Ele está às portas. Então, irmãos, nós, os crentes, nós temos que entender que a motivação correta de buscar Jesus é por amor. Eu já congreguei numa igreja grande, ao qual a motivação dos crentes, e também a minha, porque não conhecia a verdade, era buscar a Deus por dinheiro, era barganhar, era dar tudo para ter 100 vezes mais. Eu já fiz isso já. Eu já cheguei a vender o que eu tinha quando eu morava no Rio de Janeiro, para dar, achando que se eu desse tudo que eu tinha, Deus ia me retribuir o dobro. Mas graças a Deus, pela sua rica misericórdia, que pela sua palavra, como diz a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje nós entendemos pela palavra que se tivermos o que comer e o que vestir, devemos dar com isso graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Convido meus amados irmãos para abrir agora no Evangelho segundo João, capítulo 14, por favor. Um texto muito conhecido por nós, irmãos, mas que toda vez que meditamos, os nossos olhos lacrimejam, né?
Que promessa maravilhosa. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 21 até o 24. Em nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 21. Que assim nos diz o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Glória a Deus, aleluia. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não precisamos dizer para o mundo que somos crentes. Nós não precisamos dizer para o mundo que somos discípulos de Cristo. Porque se nós amarmos o Senhor Jesus, nós vamos guardar a palavra. E se amamos o Senhor Jesus, amamos também o nosso semelhante. E qual é o mandamento na graça, irmãos? Qual foi o mandamento que o Senhor Jesus nos deu? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus. Então, como é que o mundo vai saber que nós somos luz? Porque para isso o Senhor nos chamou, né? O Senhor Jesus, ele disse assim, que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, para a glória de Deus. E como que o mundo vai ver a luz em nós? Quando nós amamos os nossos semelhantes, quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós não desprezamos a palavra de Deus, meus amados. Infelizmente, muitos cristãos ainda estão desprezando a palavra do Senhor, Por isso que o Senhor Jesus Cristo não é à toa, não é por acaso. Ele sempre diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que o pregador, que o vaso de barro pequeno, assim como eu, está falando, mas é o que a palavra diz à igreja. E essa palavra, irmãos, é para toda a humanidade. Quando nós, somos cheios da graça de Deus, quando o Espírito Santo nos enche da sua santa presença, nós não queremos ficar só para nós a salvação. Nós queremos compartilhar, nós queremos ganhar alma. Isso é maravilhoso. Eu não consigo entender, meus irmãos, como é que tem crente que se diz crente, que crê em Jesus, que não prega Jesus. Tem muitas pessoas que perdem o tempo da vida delas falando fofoca, falando de doença, falando de violência, falando de morte, falando disso, daquilo, outro, perdendo tempo. O Senhor nos chamou para pregar a boa nova, para pregar o Evangelho. E qual é a boa nova? Jesus Cristo. Quão formosos os pés dos que anunciam as coisas boas, dos que anunciam a boa nova da paz. Louvado seja o Senhor. Então não podemos mais perder tempo. Temos que remir o tempo. Porque quem ama o Senhor Jesus, guarda a sua palavra no seu coração. E olha que promessa maravilhosa. E o Pai o amará. E viremos, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E viremos para Ele e faremos nele morada. Quando eu me converti a Cristo, eu pensava como a maioria pensa: não, deixar os pecados é muito difícil, largar os pecados é muito difícil, eu não estou preparado ainda para ser crente, eu não estou preparado para largar os pecados, é muito difícil. Mas a palavra de Deus diz que os pecados do Senhor não são penosos, não são pesados. E hoje, para a glória de Deus, a gente consegue entender isso, irmãos. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, o pecado não nos tenta mais. Porque o nosso prazer é em adorar o Senhor. O nosso prazer é em agradar a Deus. Como diz o salmista, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja o Senhor.
A palavra do Senhor também diz, meus amados irmãos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência desse mundo e a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E a motivação correta de buscar ao Senhor é pelo amor. Essa é a motivação correta. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 13, que foi o nosso plano de leitura da Bíblia hoje, né? 1 Coríntios 12, 13. No último versículo do capítulo 13, que é o versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer: agora restam três, né? A fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deles é o quê? É o amor. Louvado seja o Senhor. Essa é a motivação correta. Se nós amarmos a palavra de Deus, se nós amarmos o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, nós não vamos querer cometer pecado. Por quê? Porque nós sabemos que a culpa do Senhor morrer na cruz é nossa. É os nossos pecados. O Senhor morreu por causa dos nossos pecados. E como eu posso ainda cometer pecado sabendo que o Senhor morreu por minha culpa? Porque eu cometi pecado. Então, se guardarmos a palavra do Senhor, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E se estamos cheios do Espírito Santo, não vamos querer mais pecar. Mas o nosso prazer é em agradar a Deus, em meditar na sua lei e agradar a Deus. Louvado seja o Senhor. Peço, meus amados irmãos, por favor, agora, para abrir comigo a Bíblia, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, por favor, meus irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Porque se o amor de Deus não nos constranger, meus irmãos, nada mais nessa vida nos constrange. Só em saber que o Senhor Jesus, o Santo, se fez maldito por nós, né? Que o Senhor Jesus é santo, 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 é aquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado. Ele veio, deixou a sua glória no céu para dar a sua vida por amor de nós, miseráveis pecadores, que não merecemos nada do Senhor. Se isso não nos constranger, meus irmãos, o que mais nos constrange nessa vida? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, que diz assim a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Não podemos servir a Cristo e continuar sendo uma velha criatura, cheio de rancor, cheio de mágoa, sabe? Inveja, avareza, desejando as coisas desse mundo, desejando imitar o mundo. Meus irmãos, nós não podemos e não devemos imitar o mundo. A palavra de Deus nos fala, nos ordena que nós devemos imitar a quem? Ao Senhor Jesus. Somente um homem cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, poderia dizer o que Paulo diz nas suas epístolas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então o amor de Cristo nos constrange, irmãos. Então Jesus, Ele morreu a nossa morte, para que nós venhamos viver a vida dele. Então agora que conhecemos a Cristo, que conhecemos o amor dele, que estamos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, nós temos que morrer para nós mesmos. O Senhor Jesus, Ele diz em João 3, no Evangelho, para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma, verá o reino de Deus. Mas como é que eu posso nascer de novo, se eu ainda não morri, irmãos? Para nascer de novo, é necessário morrer. Por exemplo, eu sou da roça, né? A gente planta feijão, milho, melancia, girimum. Aquela semente que nós plantamos ali na terra, ela não presta mais, ou presta? Para nascer outra, ela tem que o quê? Tem que morrer. Assim somos nós. Para que nós venhamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus, temos que primeiro morrer. Morrer para nós mesmos.
Morrer para as nossas vontades. Morrer para a nossa carne, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito de Deus é vida. Louvado seja o Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, peço perdão por sou assim meio rápido, tá? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, se nós verdadeiramente estamos em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Não pode mais. Já morremos para esse mundo. Como Paulo diz, né? Chega o Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Devamos, irmãos, lembrarmos do primeiro mártir que a palavra de Deus nos fala, irmãos, de Estevão. Estevão estava sendo o quê? Odiado, escarnecido. Estevão foi apedrejado por aqueles homens, mas ele não amaldiçoou aqueles homens. Antes, pelo contrário, ele disse: não impute-lhes esse pecado. Em outras palavras, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E com a morte de Estevão, né, o Senhor ganhou, para a glória dele, para a glória do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, que era um vaso escolhido pelo Senhor para pregar o Evangelho aos gentios, que somos nós. Louvado seja o Senhor. E hoje nós somos frutos das pregações de Paulo para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. E para encerrar, meus amados irmãos, eu gostaria de meditar com os amados irmãos na primeira carta de João, irmãos, por favor, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 8, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez peço perdão, meus amados irmãos, que eu sou meio apressado. Mas tudo para a glória de Deus, né? Estou aqui nervoso, né? Não tem como estar, né? Na presença do Senhor. Se nós subir aqui, né? Que é uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho, e não sentir o frio na barriga, não ficar nervoso, é porque nós ainda não conhecemos o Evangelho. Porque quem conhece, quem sabe da responsabilidade, né? Da seriedade de pregar o Evangelho, né? Tem temor e grande temor, como diz o apóstolo Paulo, né? Estive entre vós em fraqueza, em temor e em grande tremor, porque toda honra e toda glória seja dadas ao Senhor Jesus. Porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo e as que não são, para confundir as que são a glória de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 8, que assim nos diz a palavra do Senhor: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha que maravilha, glória a Deus. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Glória a Deus. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Louvado seja o Senhor. Somente até aí, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos,
fica muito claro, irmãos. O Evangelho é simples. O Evangelho é fácil de entender. O que a palavra de Deus diz? Aquele que comete pecado é do diabo. Aquele que continua vivendo na prática do pecado é filho do diabo. Não é eu que estou dizendo, irmãos. Uma certa vez, nós, lá em Caraúna, falamos, né? A verdade está na palavra. Que filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Porque no mundo há um ditado que diz o seguinte: todos são filhos de Deus, não é assim? Todos são filhos de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória seja o Senhor. Glória a Deus. Então é a palavra que está dizendo, irmãos. Quem continua praticando o pecado é do diabo. Porque o diabo, ele peca desde o início. E para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Por quê? Porque a semente, qual é a semente, meus irmãos? Permanece nele? É a palavra de Deus. Se alguém me ama, disse o Senhor, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então essa é a semente que permanece nele. Essa é a semente que permanece. Como disse o Senhor Jesus, se eu permanecer em vós, e se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerdes em mim, dareis muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então o segredo é isso, é que a semente, a palavra do Senhor, venha permanecer nos nossos corações. E como diz a palavra aqui, irmãos, que nós passamos da morte para a vida, quando? Quando nós amamos aos nossos irmãos. E qual é a maior prova de que uma pessoa ama o seu semelhante? É quando ela sai de casa, para a rua, para a praça, seja para onde for, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Mas ninguém quer ouvir, ninguém quer Deus, ninguém quer aceitar, não importa. A ordem do Senhor é essa, o mandamento é esse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso dever, meus amados, para a glória de Deus. Aí o Senhor diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a nossa missão é pregar o Evangelho, porque quem convence o homem do pecado, como diz a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, meus amados irmãos, a nossa oração é que hoje o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, para que nós venhamos deixar, assim como aquele homem rico, o que ainda falta deixar. Porque aquele homem achava que já fazia tudo, que era perfeito. Mas o Senhor disse assim: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem, toma a cruz e me segue. Mas ele ficou contrariado com essa palavra. Ele ficou contrariado, porque para ele os bens materiais, os bens dessa vida, era mais importante do que a Jesus. Mas esse dia, meus irmãos, o Senhor quer falar conosco que o que mais importa é salvar nossa alma. E só quem pode salvar nossa alma é Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro, imaculado, incontaminado. Só o sangue de Jesus. Por isso, meus irmãos, que nós somos, para a glória de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que nós somos justificados, somos perdoados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos santos, não em nós mesmos, nós somos santos em Jesus. Eu tenho observado que o nosso amado pastor Alan, ele tem sempre lembrado nas suas pregações, que a igreja, irmãos, é feita de santos. Quando o apóstolo Paulo se revela às igrejas, ele fala assim: aos santos que estão em Coríntios, não é assim, irmãos? Aos santificados em Cristo que estão em Tessalônica. Então que negócio é esse? Se estamos em Cristo, não somos mais pecador. Temos pecado, mas não praticamos mais pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou de todo o pecado, de toda a imundícia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus amados irmãos, eu agradeço a Deus, agradeço aos amados irmãos, agradeço ao nosso amado pastor Marcos pela oportunidade, tá? E foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer para cada um de nós, a começar de mim. Que nós devemos urgentemente, vigiar, orar mais, meditar mais na palavra e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque esse é o mandamento na graça do Senhor Jesus, que nos amemos uns aos outros, para a glória de Deus. E como sempre dizemos na igreja, e a Deus toda a glória.